Oi pessoal, meu nome é Frederico Viana Almeida e, conjunto com a minha orientadora, a professora Edna, eu vou apresentar o meu trabalho, a minha pesquisa, que envolve a definição de um modelo orientado às necessidades do usuário para definição, priorização e otimização de indicadores. Com relação à introdução, o meu problema de pesquisa está relacionado à necessidade de se definir um modelo que influencie e estimule os gestores de negócio a expressar os seus problemas, para que se possa entender claramente quais indicadores geram mais impacto nos processos de negócio. Então, aqui, o nosso problema basicamente é tentar entender sobre o ponto de vista de cada um dos gestores de negócio que compõem a organização, tentar entender quais os problemas que ele consegue identificar dentro dos objetos mensurados por cada um dos indicadores e quais desses indicadores, caso sejam otimizados, vão gerar um impacto mais positivo na entrega do serviço ou do produto fornecido pela organização. A metodologia de pesquisa utilizada foi o Design Science Research e a quantidade de experimentos que nós esperamos que a gente espera que sejam executados de forma obrigatória, pelo menos em uma organização, e se desejável, se nós conseguimos negociar com outras organizações, de 3 a 5 organizações. Se conseguimos executar em mais de uma organização, a gente consegue também realizar uma análise de experimentos cruzados, que é uma proposta feita pela Kitman, em vários artigos que ela publicou recentemente. Então, mas para realizar essa análise de experimentos cruzados, é necessário que a gente consiga executar em pelo menos 2 organizações, que é o que nós esperamos que aconteça. A fundamentação teórica. Nós basicamente utilizamos três abordagens para fazer a fundamentação teórica do meu modelo proposto. A primeira é o Design Thinking, que é um conjunto de ideias, insights utilizados para propor soluções para problemas complexos. O Design Thinking, dentro da literatura, ele pode ser utilizado tanto em modelos de 2 a 6 fases. E no caso, o modelo utilizado nesse trabalho é o modelo da HPI Design School, que é o da Hasson-Plattner Institute, que é um instituto lá da Alemanha, em Hamburgo, na Alemanha. E esse modelo ele é composto por 6 fases, que essas 6 fases são basicamente a fase do entendimento do problema, observação, ponto de vista, a ideação, que aí já envolve a solução do problema, prototipação e teste. A segunda abordagem, no caso, é o Design Sprint, que é uma metodologia para resolver problemas e testar ideias em um processo rápido. O Design Sprint ele é basicamente uma adaptação e uma complementação do Design Thinking, ao passo que o Design Thinking ele veio como uma abordagem, em uma estrutura. O Design Sprint ele pega essa abordagem, essa estrutura e tenta propor um processo de execução dentro de todas as etapas que compõem o Design Thinking. Além do Design Sprint, também utilizamos o Cynefin, que é um modelo para tomada de decisão da alta direção. Então ele basicamente oferece aos tomadores de decisão um modelo a partir do qual eles podem ver suas percepções, baseada nos domínios ou nos agrupamentos definidos pelo próprio Cynefin. A ideia do modelo do Cynefin é demonstrar que todos temos conexões e estamos inseridos em um ou mais sistemas. Então, basicamente, a ideia do Cynefin é tentarmos identificar os sistemas e os agentes e qual é a relação de causa e efeito entre os dois, entre os sistemas e os agentes. Então, no caso, cada sistema ele está inserido em um ou mais contextos ou domínios. E dependendo do contexto, diferentes ações elas devem ser executadas para resolver determinados problemas. Então, aqui, basicamente, a gente utiliza esse modelo para tentar classificar problemas identificados em um dos 4 domínios. Desses 4 domínios que o Cynefin propõe, eles são o modelo do óbvio, o complicado, o complexo e o caótico. Aqui eu vou falar um pouco do modelo proposto. O nosso modelo, basicamente, ele é composto por 4 fases, em que a primeira fase é a fase de validação de indicadores, a segunda, aplicação do modelo, a terceira, validação dos indicadores priorizados, e a quarta é a otimização dos indicadores priorizados. Na primeira fase do modelo, basicamente nós definimos 2 conjuntos de indicadores, no qual o primeiro conjunto é um conjunto proveniente dos indicadores encontrados na revisão da literatura. O segundo conjunto é um conjunto de indicadores encontrados na própria organização onde o experimento está sendo executado. Então,
Ao final, a gente realiza uma interseção desses dois conjuntos e os indicadores resultantes dessa interseção a gente define como uma lista de indicadores no qual nós vamos trabalhar, no qual nós vamos aplicar o modelo. A aplicação do modelo, que é a segunda etapa, ela envolve basicamente a execução do processo proposto no modelo, que o processo ele basicamente vai englobar tarefas relacionadas à execução do KNAV, Design Thinking e Design Sprint. Então, nessa etapa, nós vamos basicamente definir todos os problemas identificados para cada um dos indicadores que compõem a lista e vamos classificar esses problemas em uma matriz CSD, que é uma matriz de certezas, suposições e dúvidas. Após essa classificação, nós vamos analisar os problemas identificados e vamos fazer uma outra classificação, agora baseada em um dos 4 domínios do KNAV, que é o óbvio, complicado, complexo e caótico. E aí, com base na classificação tanto da matriz CSD quanto do modelo do KNAV, nós vamos definir um valor, nós vamos definir um cálculo no qual nós vamos encontrar o grau de relevância de cada um dos indicadores. E aí, na terceira etapa do modelo, que é a validação dos indicadores priorizados, nós vamos, de fato, ranquear esses indicadores. Então, aqui nós vamos consolidar os dados que foram coletados na etapa anterior, nós vamos realizar os cálculos para encontrar o grau de relevância de cada um dos indicadores que compõem a lista. E, por último, nós vamos definir a lista dos indicadores priorizados para otimização. Essa lista ela precisa ser validada por todas as partes interessadas e a alta direção. E caso positivo, caso todo mundo valide essa lista, então nós temos uma lista de todos, um ranking, né, vamos dizer assim, com todos os indicadores priorizados para otimização. E aí, por último, nós vamos para a quarta etapa, que é de fato a otimização dos indicadores. Nela, nós vamos definir uma estratégia para otimizar os indicadores mais bem ranqueados na lista. Nesse caso, basicamente, nós vamos realizar uma oficina de Design Thinking para cada um dos indicadores, seguindo a ordem de prioridade deles. E após a execução da oficina de Design Thinking, no qual nós vamos fazer um estudo detalhado do objeto mensurado por aquele indicador, e dependendo das características desse objeto, nós vamos definir uma das duas abordagens abaixo para estruturar uma solução para otimizar esse indicador. Então, as duas abordagens basicamente são um projeto ou um plano de ação. No caso, após a aplicação da oficina de Design Thinking, se a solução encontrada na oficina ela exigir um trabalho mais elaborado e planejado e for uma solução mais a longo prazo, que demande mais tempo, mais recursos, com um escopo maior, então nós vamos optar por uma abordagem de estruturação por meio de um projeto. Porém, se após a execução da oficina de Design Thinking nós entendemos que a solução ela é mais simples e de médio prazo, então nós vamos optar por estruturar essa solução por meio de um plano de ação. E basicamente esse é o nosso modelo proposto. Após estruturar o nosso plano de ação, nós temos a saída do modelo, né, o resultado final do modelo, que é essa estruturação. Após a execução do plano de ação ou do projeto, nós teremos o objeto mensurado pelo indicador ele melhorado, otimizado e, consequentemente, a partir desse momento, o indicador ele vai continuar mensurando aquele objeto e, inevitavelmente, ele vai ser melhorado, o próprio indicador. Então, os dados que o indicador vai começar a coletar após a aplicação do projeto e do plano de ação vão denotar que o indicador foi, de fato, otimizado. Os resultados encontrados até o momento. Aqui na primeira etapa, na primeira fase, que é a validação de indicadores, ele está 100% concluído. A segunda etapa, que é a aplicação do modelo, também está 100% concluído. Nós já conseguimos aplicar a matriz CSD e o diagrama do KNAV para todos os indicadores que compõem a lista. A terceira etapa também está 100% concluída. Nós já conseguimos consolidar os dados, definir o cálculo para estruturar o grau de relevância de cada um dos indicadores, definimos o ranking e a alta direção já aprovou. E o que falta agora é apenas estruturar um plano para otimizar os indicadores, que é aquela última etapa no qual a gente aplica uma oficina de Design Thinking e seleciona uma abordagem por projeto ou plano de ação. E é basicamente isso. Obrigado, pessoal, pela atenção. E se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao modelo
ou tiver interesse em saber mais algum detalhe, vocês podem mandar um e-mail ou para a professora Edna, o e-mail da professora Edna, que se encontra nesse slide. E muito obrigado.